Fala pessoal, que é o Cláudio do canal Sir Rob Linux e hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente instala uma placa Wi-Fi USB no Kali Linux. Kali Linux é uma distribuição que algumas pessoas estão chegando nela para aprender como usar o sistema, como trabalhar e tudo, porém tem algumas pessoas que estão vindo para o Kali Linux sem saber nada de Linux. Não é bem o que é recomendado, né, vamos dizer assim. Mas se você quer se aventurar, você vai quebrar um pouco a cabeça, mas pode ser que você consiga se dar bem também. Se você estiver bem cru no Linux, é bom que você use uma distribuição Linux mais amigável. Ubuntu, Linux Mint, KDE Neon, tem até algumas outras sem ser base Debian, né? Sem ser Ubuntu e tal, Fedora, OpenSUSE e várias outras. Manjaro também, BaseArt, algumas são mais amigáveis como Manjaro. Começando aqui, ls-usb é o primeiro comando que você vai executar num terminal para listar os seus dispositivos USB. E aí você vai ver se esse Wi-Fi USB está nessa lista. No meu caso, é esse Realtek Semiconductor Corp RTL 88X2BU aí, né? No meu caso é esse. Você tem que ver qual é a sua. E aí, baseado nisso, tem o ID ali. Esse ID também é muito importante para achar o drive buscando, né, na internet o projeto, que aí você vai baixar o projeto, que é o driver propriamente dito. Alguns projetos você precisa construir o drive e instalar no sistema, né, que é a grande maioria de dispositivos que ainda não pegam no Linux, tá? Por que eu estou falando ainda? Porque pode ser que daqui a algum tempo ele funcione por padrão no Linux, como muitos dispositivos, tá? Eu já fiz dicas no canal de alguns dispositivos que já pegam atualmente por padrão. Esses vídeos nem servem muito para as pessoas usarem, mas serve como aprendizado. Algumas pessoas acessam esses vídeos e aprendem como fazer no futuro. Eu estou fazendo especificamente para Kali Linux para que fique uma coisa mais atualizada e muitas pessoas estão começando no Kali Linux e sem saber muita coisa, né? Então vou tentar ajudar vocês que estão querendo começar no Linux pelo Kali, tá? E aí você pode mandar para mim, se você quiser, a linha do seu dispositivo, manda para mim nos comentários que eu ajudo você a procurar na internet qual é o projeto que serve para sua placa Wi-Fi USB, tá bom? Bom, esse comando aqui, nmclear espaço D, ele mostra os dispositivos de conexão que tem no seu sistema, né? No meu caso, eu só tenho a placa de rede. O Wi-Fi não está funcionando. Então, depois que o Wi-Fi estiver conectado, instalado, bonitinho, ele vai aparecer nessa lista aqui, nmclear espaço D. Ele vai aparecer nessa lista, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu estou mostrando para vocês também o Unami-R, que mostra a versão do kernel, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu vou pedir para que você coloque internet no seu Kali Linux de alguma forma, sem ser pelo Wi-Fi USB que não está pegando, né? Claro. Cabo de rede, né? Ver se pega a internet aí. Compartilhe do seu celular ou você compartilha do seu celular pela via USB. Já mostrei como faz isso em outros vídeos também, mas hoje em dia acho que muita gente já sabe como é que faz, né? É o tethering, o tal do tethering. Coloca a internet aí. Por quê? Porque você vai precisar fazer a atualização do sistema. Primeiro comando sudo apt update e depois sudo apt upgrade. Praticamente eu vou atualizar 2 GB, né? E essa atualização vai demorar um pouquinho. Então, você vai fazer essa atualização, que deve demorar um pouquinho, alguns minutos, e depois de terminar essa atualização, você reinicia o sistema. E aí você vê se o seu Wi-Fi USB já pega direto, ele verifica lá se as redes estão aparecendo, escolhe uma e conecta. Escolhe a sua, né? E conecta. Pode ser que isso funcione. Por quê? Porque aí você vai estar, talvez, atualizando para uma versão de kernel mais atual.
E alguns pacotes de firmware são necessários. Se o firmware do seu Wi-Fi já estiver nos pacotes de firmware, você instalando o Linux-firmware, que é um dos que você precisa, você já vai ter muitos dispositivos já dentro desse pacote que já traz os firmwares de muitos Wi-Fi e o driver que vai estar num kernel mais atual. A junção dessas duas coisas fazem o seu dispositivo a funcionar. Se não, aí sim, você vai continuar seguindo o vídeo e instalar o drive da sua placa, tá bom? Bom pessoal, então aqui eu já atualizei e reinicializei e verifiquei que o Wi-Fi realmente não pega. E o kernel atual do Kali Linux, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, é 6.1.0. Então 6.1 não tem o driver embutido desse dispositivo que eu estou usando. Tenho que instalar o driver, não tem jeito. Então vamos procurar na internet qual é o projeto que serve para o meu driver. Mas antes de eu procurar o projeto que serve para o meu driver e alguns pacotes que vocês precisam instalar, eu vou pedir para que você se inscreva já no canal. Tá? Já clica aí em se inscrever, já deixa a sua inscrição aí, dê like no vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam precisar desta dica, beleza? Então conheça mais o canal Serob Linux. Toda semana tem notícias de Linux. Era de segunda, depois passou para quarta, mas toda semana tem notícias de Linux no canal. Fique ligado, né? Fique atualizado. E dicas como essa de vez em quando, né? Quando eu crio uma nova dica, eu jogo aí no canal alguma novidade, alguma coisa interessante que eu acho que vale a pena uma criação de um vídeo, eu coloco aí no canal. E aí você também vai querer se tornar membro do canal. Tem aí Seja Membro? Clica nesse botão, daqui a um tempo você vai clicar nesse botão Seja Membro e você vai ajudar o canal com alguma quantia que você desejar. E tem também Pix, tem também outras formas de ajudar no canal. É só você dar uma olhadinha na descrição aí que você vai ver, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos continuar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então é o seguinte, agora eu vou acessar aqui um vídeo meu mostrando como que instala o drive desta mesma placa que eu tô querendo instalar aqui, e todo vídeo meu serve para mim mesmo em acessar no futuro para que eu faça alguma instalação de alguma coisa que eu esteja já esquecendo. Vou lá e acesso esses vídeos e vejo de novo para que eu consiga lembrar. E esse vídeo aqui vai servir para a gente usar pacotes que você precisa instalar. Esse aqui é o projeto que serve para minha placa, mas depois a gente vai falar dele. Primeiro você vai pegar os pacotes que são necessários instalarem para você fazer a compilação, a construção do drive e a instalação. Beleza? Tem uma diferença, aquele vídeo é para Ubuntu e aqui a gente vai trocar apenas isso aqui, ó, Linux Readers AMD64, Linux-Readers-AMD64. Para Kali Linux é assim, tá? E o restante continua a mesma coisa. E aí você vai instalar todos esses pacotes. Alguns são pacotes complementares que não estavam na lista, mas fazem parte do todo o processo. E agora eu vou pegar o projeto de driver que serve para minha placa. É esse projeto aqui. E eu vou usar, como esse projeto está no GitHub, né, no site GitHub, eu vou usar git clone e o site. E aí ele já baixa. E aí eu entro na pasta dele. Você precisa entrar na pasta dele, tá? Não esquece. CD, pasta dele. Beleza. Aqui é o seguinte, eu fiz uma adaptação para a gente usar esse ver como um alias, tá? Então você dá uma olhada com cat dkms, né, que é um arquivo que está dentro do projeto, dkms.conf. Com o comando cat, você verifica o que tem escrito dentro desse arquivo. E aí você vai ver essa linha ali, ó, package version. No meu caso aqui, hoje em dia está 5.8.7.1. Você vai ver qual é a versão que está aí. E aí você vai copiar e vai criar esse alias aqui, ó, ver igual. Essa versão aí do driver, tá? Que o desenvolvedor criou.
E aí toda vez que eu usar o ver lá nos outros comandos, eu vou ter esse número. Em vez de ser ver, vai ser este número, tá? No final vai ser o nome do drive, o número do driver. Então aqui, ó, se eu colocar o ver aí, ó, eu já criei o alias com o número do driver. O próximo comando é um pouquinho complicado, mas é só você fazer devagarinho que você consegue. Sudo rsync, que é um programa que já tem instalado no sistema, e parâmetros do rsync, traço rvh p maiúsculo, rvh minúsculo e o p maiúsculo. E depois espaço, né? Tudo espaço aqui do jeito que está aqui. Depois espaço, ponto barra, depois espaço de novo, barra usr, barra src e barra o RTL, que é o nome do drive ali, ó, RTL88X2BU, traço, e agora o ver, o alias que a gente criou. Cifrão e entre chaves, ver maiúsculo. Você vai usar esse cifrão e o ver entre chaves, tudo junto, algumas vezes. Tá? Vou mostrar para vocês algumas das vezes que vocês vão precisar usar. Aqui no rsync, né, dá um enter, aí vai fazer isso aqui, ó. Vai aparecer todas essas letrinhas subindo aí. Não precisa entender nada disso. Apareceu essas letrinhas, então o comando foi executado normalmente. Agora vamos para o próximo. O próximo também tem o cifrão e o ver entre chaves, mas é muito simples esse comando, tá? É sudo dkms add -m o driver, né, RTL8, no meu caso, né, RTL88X2BU, aí depois traço V, aí depois o cifrão e o ver entre chaves. Prestem bem atenção nos espaços para você não colocar junto, porque eu já ajudei algumas pessoas com essa dica e percebi que algumas pessoas não estavam prestando atenção, mas é comum, é normal, tá? Algumas pessoas realmente que estão começando agora não dão atenção a esses espaços, ó. Depois do sudo, depois do dkms, depois do add, depois do m, depois do driver ali, depois do traço V, tem espaços entre eles ali, tá? Prestem bem atenção nisso toda vez que vocês estiverem digitando, olhando e não copiando e colando, que acho que por isso que eu estou botando esse vídeo para vocês consultarem, que vocês podem copiar e colar, né? Só mudando o nome do driver, que no meu caso aqui é RTL88X2BU, beleza? Então, esse recadinho, esse pequeno detalhe dito, vamos continuar. Então o primeiro comando é com add, vocês estão vendo ali, tá? Então add, tem que sempre prestar atenção em qual que vocês estão executando. Primeiro add, e aí vai falar isso, ó, creating syslink, blá blá blá. Então deu certo o comando. Vamos para o próximo. O próximo é o mesmo comando, sendo que em vez de add vai estar escrito build, BUILD minúsculo, tá? Em vez de add, BLD minúsculo. Esse comando tem uma coisa. Ele vai compilar o driver no kernel atual, 6.1.0. Estão vendo? Beleza. E aí vai estar escrito ali, ó, make tal, blá, 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 não é? Sim. O que você vai precisar prestar atenção nesse comando? Se ele no final vai dar algum erro. Se der algum erro, esquece, para por aqui. Esse projeto de drive não serve, não está servindo para você. Esquece, procura outro que compile num kernel mais atual, tá? Esse projeto que eu estou usando, por exemplo, ele compila no kernel 6.1, então ele serve para mim. Se ele não compilasse aqui nesse momento aqui, ia acabar dando erro e aí acabou, eu não ia poder usar. Tá? Isso pode acontecer, tomara que não aconteça com você, tá? Então sempre procura um projeto que funcione no kernel atual aí do Kali Linux que vocês estão usando. Nesse ponto, se der erro com você, fala comigo aí nos comentários
e eu vou procurar um projeto que sirva para sua placa, tá bom? Então essa parte do build demora um pouquinho, tá? Eu só vou adiantar um pouco o vídeo aqui. Beleza, terminou. Aí agora o último comando com DKMS, que em vez de build é install. E ele vai pegar o binário, né? E vai colocar no seu devido lugar onde o driver vai funcionar. E o módulo precisa ser ativado. Você pode ativar o módulo, nem precisa reiniciar, tá? Depois que ele for instalado. E é o próximo comando ali, ó. sudo modprobe e o nome dele. Aqui no meu caso é 88x2bu. Você precisa ver qual é naquele arquivo dkms.conf. Dá uma olhadinha nele lá que deve estar escrito o nome do módulo. No meu caso é esse aqui. Então depois que eu apertar o Enter aqui, ó, já ativou a minha placa. Eu já consigo me conectar em alguma rede Wi-Fi aqui que eu tenho a senha. Você precisa ter a senha. Se você não tiver a senha, não vai funcionar. Aí você verifica, né? Aqui eu coloquei os dois porque pode ser que eles mudem lá no projeto. E aí você pode executar os dois, com RTL ou sem RTL. Agora o comando nmclear e espaço D já mostra que eu tenho um Wi-Fi instalado. Está escrito desconectado porque eu não conectei a nenhuma rede. Quando eu conectar a alguma rede, aí eu vou estar conectado. Por enquanto, não. Então, a dica é essa, pessoal. Eu espero que vocês consigam. Qualquer coisa, vai nos comentários e manda aí a sua dúvida. Preste atenção, volta aí o vídeo, né? Dá uma olhadinha onde eu falo que você precisa prestar atenção, procurar na internet qual é o drive que serve para sua placa. Se tiver dificuldade nisso, eu ajudo vocês aí. E é isso. Daqui para frente você vai ficar muito contente. E um grande abraço a todos que chegaram até aqui. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Estamos juntos e misturados. Valeu!